Outra coisa interessante é a palavra do original, a palavra grega, né? O Novo Testamento está em grego. A palavra que aparece aqui para filhinhos é teknia, e ela tem a ideia de parentesco, ou seja, alguém que foi gerado pelo pai. Então o filhinho é essa pessoa que foi gerada por Jesus. Porque quando você crê em Jesus Cristo, o que acontece? O Espírito Santo ele tem o papel da mãe, que é aquela que nos gera espiritualmente. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Por isso você vê muitas pessoas, mesmo religiosas, mas não nasceram de novo. Porque quem faz nascer de novo não é a religião, é o Espírito Santo. É Ele que nos gera, é Ele que nos transforma. Tá claro, gente? Então, os filhinhos aqui são esses gerados pelo Pai. E aí, só para a gente fazer um paralelo e entender mais esse texto, lá em João, também do apóstolo João, agora no Evangelho, capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que o receberam quem? Jesus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ok? Então, teknia, esse filhinho é alguém gerado por Deus, gerado pelo Espírito Santo. Isso é o que a Bíblia chama de novo nascimento. E tem mais, o texto vai falar agora no versículo 14, então vemos o versículo 12, e no versículo 14, ele diz dessa fase espiritual que os filhinhos são aqueles que conhecem o Pai. Antes ele diz que tiveram os pecados perdoados, correto? Graças ao nome de Jesus. E aqui no versículo 14 ele está dizendo que os filhinhos conhecem o Pai. E a palavra grega também para aqui é paidia, que é a criança menor, subordinada ao Pai. Então qual é esse conhecimento aqui? É uma pessoa que passa agora a se submeter às orientações do céu. Eu falei antes da pessoa autossuficiente. O que é a vida humana sem Deus? É eu viver conforme os meus preceitos, conforme o meu achômetro. Eu acho que é isso, eu vou e faço, ok? E o que é viver com Deus? É eu me voltar agora e dizer: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Como é que eu devo me comportar como um marido, como uma esposa, como um profissional, como um ser humano? E isso a gente aprende onde? Na igreja? Não. Na Bíblia Sagrada, na Escritura Sagrada. Claro que a igreja deve ser essa agência que ensina a Bíblia, né? Paidia, aquele que se submete. Ser um filhinho é alguém que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e diz por espontânea vontade, livre e espontânea vontade: eu quero te servir, Senhor. Jesus não chama ninguém de forma obrigatória. O amor dele é derramado e espalhado para todos nós. Todos nós aqui temos o amor de Cristo disponível a todos nós. E o que você faz com isso? Aí é a sua decisão, é o que você vai fazer com o ovo de Páscoa, né? E aí, para a gente entender mais ainda sobre esse filhinho que conhece o Pai, no versículo 3, ele diz exatamente isso: sabem a quem deve se submeter, não aos falsos mestres. O que estava acontecendo aqui em João, gente? Você tinha a igreja fundada pelos apóstolos, mas você tinha também muitos outros líderes chegando e ensinando umas outras coisas, outros ensinamentos. Então, como que eu posso saber se eu estou me submetendo a Cristo? Veja o conhecimento da Bíblia que a gente tem. O que você tem aprendido ou ouvido, mesmo nas redes sociais, nas igrejas, questione. Olha o que eu vou dizer aqui. Questione o que você está ouvindo aqui, inclusive. Vamos ver se realmente é o texto bíblico. Vamos entender isso. Saber a quem deve se submeter. Lá no versículo 3, por exemplo, desse mesmo capítulo, que a gente não leu, mas só para explicar melhor o contexto aqui, ele diz: se vocês me conhecem, obedecem aos meus mandamentos. Então o que é essa submissão, ou esse conhecimento? Como eu sei se eu conheço a Deus? Obedecendo aos seus mandamentos. Não é simples? Como que você olha, né, um filho, diz: esse aqui é o meu filho, ele é seu filho biológico, Samuel, filho do Rogério.
Você pode ser um filho de Deus, né, uma criatura criado por Deus, filho biológico, mas pode não se submeter a Deus, pode não querer andar com Deus. Imagina se o Rogério, se o Samuel, por exemplo, não quisesse de jeito nenhum seguir as orientações do seu pai, dos seus pais, né? Ele seria filho, biologicamente, né, criado, mas não submetido aos seus pais. Então, assim somos nós, pensando espiritualmente. Nós somos sim criados por Deus, filhos de Deus, mas nós precisamos dar um passo além, dizer Pai. Esse direito de chamar Deus de Pai, Jesus Cristo nos dá isso. Eu quero te obedecer, eu quero andar contigo, eu quero viver a tua vontade. Você não é órfão, você tem um Pai, você tem um Deus que anda contigo, que te ajuda. A Miriam contou o testemunho aqui, né, lá com seus 15, 16 anos. Eu vou orar ao meu Deus, ao meu Pai. Ele é o Senhor, o Criador de tudo, mas eu posso chamá-lo de Pai. Eu sou um filhinho, uma criança na fé. Amém, gente? E eu vou pedir a ajuda dele, eu vou falar com ele dos meus sentimentos, da minha realidade. Muitas vezes na vida biológica, né, hoje em dia mudou bastante, ainda bem, né? Mas os filhos não tinham muita liberdade, né, de tratar certos assuntos com os pais. Os pais também não tinham aquela coragem de conversar certos assuntos com os filhos, né? Se a gente pegar épocas antigas, por exemplo, certos assuntos eram tabus. Mas a gente pode, em Deus, abrir o nosso coração completamente para o Senhor, falar de tudo, falar o que a gente sente. A gente pode falar até quando a gente está com raiva, até quando o seu time perde. Aí você fica lá derrotado, mas meu time não ganha, né? Você pode falar, André, você pode falar com Deus, Senhor, estou chateado. Hoje é o dia das garrafinhas, né? Amém, gente? Filhinhos tiveram seus pecados perdoados, ou seja, reconheceram Jesus como seu Senhor. Não carregue culpa, você não precisa carregar peso nenhum. Você não precisa carregar os seus próprios erros. Por quê? Porque Jesus pagou por cada um deles. Nós podemos desfrutar do que Ele conquistou por nós, com alto preço, dando a sua vida por nós. Essa é a primeira fase espiritual, lembrando que independente do tempo que a gente vai ter de caminhada, como o texto bíblico nos diz, nós sempre seremos esses filhinhos de Deus. Amém? Então comigo, sim ou não?